Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o podcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é que eu não gosto, tenho aqui comigo o António Ferreira, que é nosso aluno do curso de Gestão e Produção de Cozinha. António, muito obrigado então pela disponibilidade. E vai ser uma conversa certamente muito interessante. E eu começava a perguntar ao António, neste curto mês que está aqui na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, pode partilhar connosco assim, algum momento mais interessante ou curioso connosco? Sim. Praticamente está a fazer um mês de aulas. Devo dizer que estou a gostar, particularmente estou a gostar. A turma é muito, como lhe disse, é muito heterogénea, de diferentes níveis etários. Eu sou, digamos, tenho uma cronologia mais avançada, mas não deixa de ser realmente interessante. Acho que a turma é muito agradável, as pessoas são muito divertidas. E eu devo dizer com muita sinceridade que tenho aprendido bastante com estes colegas muito mais novos. Claro que evidentemente que há durante as aulas, às vezes, nota-se que há, enfim, há um outro apontamento mais divertido, não é? Ou menos adequado, mas eu penso que isso é de facto é próprio digamos assim, da mentalidade da idade. E, portanto, mas estou a gostar e é uma turma muito interativa. Muito interativa. E tenho notado isso sobretudo nos trabalhos de grupo. Há um entusiasmo, há digamos, uma necessidade de saber, embora hajam alunos, que eu já percebi, tenho colegas, que já têm alguma experiência específica na área, na profissão. Mas, de qualquer modo, está a ser muito interessante. Estou a gostar. Particularmente estou a gostar. Muito bem, António. E eu agora perguntava-lhe e pedia-lhe para partilhar connosco como é que um homem assim, mais maduro, portanto, como a tal cronologia mais avançada referiu, o que é que o motivou nesta fase da vida a regressar a estudar? Eu sou mais maduro em umas coisas, mas sou menos maduro noutras coisas, não é verdade? Eu gosto de estudar, sou um leitor, digamos, de alguma maneira compulsivo, embora tenha as minhas áreas específicas de interesse, mas o que me interessou particularmente, o que me levou concretamente a candidatar-me de facto a este curso de cozinha foi, como lhe disse, numa breve conversa que tivemos, eu estive na Faculdade de Letras, estive na licenciatura, tive uma cadeira de artes decorativas. E um dos itens dessa unidade curricular era exatamente a arte da mesa. E, portanto, o contacto com os tratados de cozinha, não é? Desde o século XVIII, não é? Quer dizer, e depois a arte da mesa, as iguarias que se comiam na época, não é? Nos séculos, e tudo isso me fascinava. E portanto, interessava-me. Eu perdia-me, lembro-me que no primeiro tratado português de cozinha é do século XVIII, do Domingos Rodrigues, a primeira edição data de 1680, se não estou em erro, e portanto é interessantíssimo ver as centenas de iguarias, não é, que o cozinheiro-mor do rei Dom Pedro II já tinha preparado para os banquetes, não é, reais, não é? Portanto, era realmente fascinante. E, portanto, tudo isso me interessou. Evidentemente que eu não posso dizer que não gosto de cozinha, mas sou muito modesto, eu não sei, faço aqueles preparados de uma forma empírica, não é? Quer dizer, faço uma investigação nas redes sociais e faço as coisas às vezes que correm bem, outras vezes não correm tão bem, ou correm até mesmo muito mal. Mas o que também me motivou foi exatamente ter um conhecimento mais sustentado, mais estruturado, de forma a poder sentir-me mais à vontade e depois também poder realmente criar alguma coisa neste sentido. Porque eu acho que a criatividade também surge depois se tivermos um conhecimento mais estruturado. E eu pergunto ao António, porque estávamos a falar ainda há bocadinho, o António já é pai, Sou pai de três adultos, não é? São 3 adultos. São 3 adultos. E qual foi a reação deles quando o António disse, caros filhos, vou voltar a estudar cozinha? E vou voltar a estudar e especificamente cozinha? Sim, conversei de uma forma natural, ocasionalmente, e
acharam interessante, acharam o mais velho achou a ter piada e de facto achou, e o outro também pensei de facto nesse meu filho candidatar-se aqui à escola de turismo também, no sentido de poder talvez fazer um curso, mas ele não me pareceu muito receptivo, pelo menos nesta fase, mas pode ser que realmente ele possa mudar de ideias e até será interessante, não é? Muito bem. E eu perguntava ao António, como já tem uma vasta experiência profissional, que momentos é que acha que o marcaram mais ou que se lembra melhor do seu percurso profissional? O que me marcou particularmente do ponto de vista profissional, eu comecei a trabalhar na área farmacêutica e isto já na década de 80 e portanto numa empresa de facto que na altura era muito conceituada a nível de mercado, a Paracelsia. Para dar assim uma ideia, a Paracelsia tinha um mercado nacional no que diz respeito à nutrição artificial, entérica e panentérica, de 90%, portanto, ou mais de 90%. Portanto, qualquer um de nós que entre numa unidade hospitalar aqui em Portugal, na altura, ou aqui no Porto, a primeira coisa que nós recebemos, se entramos num serviço de urgência, é uma solução, não é, entérica, e portanto, aquela era Paracelsia. Portanto, todo este meu contacto dentro do contexto hospitalar com os médicos e o contacto com o objetivo, efetivamente, de atingir determinado tipo de objetivos, não é? De implementar os produtos farmacêuticos a nível hospitalar e tudo isso passou por determinadas estratégias relacionadas com o marketing que não tinham pouco éticas, mas que era a única alternativa para chegar lá, para atingir os objetivos. Portanto, eu tinha consciência dessas técnicas pouco éticas, não é? Do ponto de vista de planeamento e de estratégia, e, portanto, isso de facto marcou-me, porque estamos num setor muito sensível, não é? Em que realmente está em causa a saúde das pessoas e, portanto, não é nada agradável um doente numa consulta médica receber um medicamento para o qual realmente não necessita, quer dizer, portanto, mas o médico prescreveu o produto A, o produto B, o produto C, né? Evidentemente que espero que a realidade hoje está completamente diferente, julgo eu, mas de facto esse foi um dos aspectos que eu realmente me deparei com esta falta, digamos, de ética, mas não havia alternativa, não havia, porque era uma empresa de facto muito dinâmica, muito bem implantada no mercado, os colaboradores sentiam-se muito satisfeitos e muito realizados do ponto de vista enfim, havia uma estabilidade, não é? E, portanto, enfim, tínhamos que esquecer um pouco essa falta de ética, senão não tínhamos, de facto... Sim. Seria mais complicado alcançar os objetivos. Sim, evidentemente não estou a imaginar, de facto, eu não dizer, bom, eu recuso-me digamos, a realizar esta estratégia porque eu acho-a pouco ética e talvez me indicassem que eu não era a pessoa mais indicada, não teria o perfil mais indicado para estar ali naquele lugar, sim. Não é? Portanto, se eu tinha uma vida estabilizada do ponto de vista profissional e, portanto, esse foi realmente, como me colocou, a questão que me colocou, sim. Foi realmente o aspecto que eu realmente mais me marcou, porque e outras situações, designadamente, por exemplo, enfim, médicos que prescreviam os medicamentos sem necessitarem, não é? Quer dizer, portanto, só porque realmente eles tinham que atingir também os objetivos para conseguirem que houvesse uma contrapartida, não é da parte do laboratório, não é? Sim, sim. Portanto, muito bem. E, vindo à cozinha novamente, eu perguntava agora ao António, já tem algum local escolhido para fazer o estágio? Tem assim, não, não pensei em nada, não faço a menor ideia como é que isso vai. Sei que tenho, já está um estágio marcado para 8 de dezembro, portanto, a primeira semana, aqui no hotel contíguo à escola. Sim. E sei que haverá
muitos mais estágios ao longo do curso e depois, não é? Naturalmente, se não me engano, são umas centenas de horas, Sim, de horas, naturalmente. Mas não sei, eu não faço a mínima ideia, mas eu vou-lhe dizer com muita sinceridade, eu se pudesse, não me importava de fazer um estágio lá fora. Muito bem, sim, senhor. Pode fazer sempre essa pesquisa e depois propor ao coordenador do curso. Gostava. Até gostava de fazer um estágio, por exemplo, em Itália. Ok. E por acaso este ano tivemos, pelo menos um aluno, sei que tivemos certeza absoluta, que teve a estagiar em Itália. Portanto, e temos alunos em diferentes partes do mundo. Eu gostava de tentar lembrar, tiveram também em Barcelona, por exemplo, também sei que tivemos alunos precisamente de cozinha em Itália e em Barcelona. Portanto... Eu gosto muito da cozinha italiana, não conheço muito em profundidade a cozinha italiana, mas gostava muito. E gosto também da cozinha francesa, mas eu da cozinha italiana gostava muito em Itália, em particular em Itália. Não sei, mas é uma incógnita, não sei como é que... Vai acontecer, António. Está ao alcance. Espero bem que sim, se realmente... Vamos lá ver, vamos ver ainda. E em termos profissionais, quando acabar o curso, tem assim algum plano? Não tenho, ainda não pensei nisso, depende, vamos ver. Primeiramente, estou a gostar deste método de gestão, ou seja, gestão e produção. Okay. Portanto, gerir saber exatamente como fazer um plano de gestão de montante a jusante, não é? Que eu acho que falha muito na maioria do mercado, provavelmente deve falhar muito, não é? Eu recordo-me há pouco tempo, não vou dizer o nome de um chefe muito conceituado, numa entrevista, ele dizia que ele tem vários restaurantes e já abriu e fechou, tem aberto e tem fechado e continua a ter bastante, uma pessoa muito conceituada. Ele disse, não vale a pena, nós fazemos as folhas todas direitinhas de Excel, os custos, os cálculos todos, e realmente não, tenho que fechar. Mesmo assim tenho que fechar. Tive que fechar. Portanto, realmente isto é muito delicado, mas muito complicado, não é? Porque é preciso, se eventualmente eu tiver essa possibilidade, será uma coisa, digamos, pequenina, uma coisa assim muito, digo microscópia, mas realmente uma coisa assim muito modesta, muito simples. Não sei, é uma incógnita, não faço a menor ideia, mas gostava, sinceramente gostava. Então está no horizonte do António ter o seu próprio restaurante? Não, restaurante não direi. Restaurante não, mas um pequeno espaço para... Mas ainda não sei, é uma coisa ainda que está em abstrato, gostava, sinceramente gostava muito. Depende. E em termos daquilo que é a evolução da cozinha, e eu sei que ainda está a dar os primeiros passos, fantástico, de uma forma um bocadinho mais formal. A cozinha é fantástico. Eu vou vendo nas redes sociais chefes muito conceituados e outros nem tanto, sobretudo, e fico maravilhado com aquelas técnicas, de facto. Eu gostava muito de fazer isto, sinceramente gostava mesmo. E houve alguma em particular que lhe despertou mais interesse? Já. Eu gosto muito de pastelaria também, devo dizer, mas já me chamou a atenção, de facto, determinado tipo de... Mas depois aquilo é tão rápido que eu tenho que voltar atrás para ver e vejo repetidas vezes para ver se consigo captar. É extremamente difícil às vezes captar, mas é exatamente, eu gosto daquilo, eu gosto mesmo. E talvez, vamos ver. Muito bem. E em termos daquilo que tem sido a experiência e o contacto que o António já teve com os alunos, mas também como cliente, que características é que acha que uma pessoa deve ter hoje em dia para tirar um curso de cozinha ou fazer mesmo uma carreira? Quais acha que são as características que uma pessoa deve ter? A ideia que eu tenho, do ponto de vista, eu não sou um cliente, ou seja, eu não frequento os restaurantes, de facto, muito conceituados pontualmente, uma vez por outra, já tive essa experiência, mas não. Mas o que eu noto é que há muita falta de qualificação da parte dos profissionais da restauração. Isso nota-se, isso é bem visível. E paradoxalmente, alguns têm um sucesso notável, apesar de não terem uma experiência, ou seja, de não terem um conhecimento formal, não terem grandes qualificações, mas funciona. Eu, por exemplo, aqui na nossa cidade, do Porto, na zona histórica da Ribeira, temos realmente múltiplos exemplos de restaurantes que, de facto, com todo o respeito, não obedecem efetivamente aqueles padrões de qualidade e são um autêntico sucesso. Estão completamente, do ponto de vista económico, são um autêntico sucesso, quer dizer, mas o que eu sinto é que, de facto, há uma grande carência
de profissionais qualificados no setor. E acho que, de facto, é fundamental. E é realmente, eu acho que é muito agradável entrar num restaurante e ser servido, de facto, com profissionais. E, claro que isso depois tem um custo, não é? Tem um valor, mas eu acho que é muito importante. Sim. E as características destes profissionais, quais acha que são? Quais acha que são as características mais importantes de um profissional do setor da restauração? De um setor da restauração, a nível de cozinha ou a nível a nível de cozinha e também de sala, das duas? A nível de cozinha é realmente a preparação, ou seja, os ingredientes são, portanto, a qualidade dos ingredientes, que muitas vezes nós não sabemos muito bem o que estamos a degustar nos restaurantes, achamos que isto é delicioso e não fazemos a menor ideia de o que é que se passou, o que é que se passa nas cozinhas, mas achamos que está delicioso. Mas o que eu acho que eu não conheço muito bem o ambiente da cozinha dos restaurantes, salvo raras há situações em que nós temos uma certa visualização das cozinhas, mas não sei, mas de facto o que eu sinto é que é uma das questões que me preocupa muitas vezes é a higiene alimentar e a segurança nas cozinhas. Eu acho que agora neste mês de aulas, deparei-me com conceitos de higiene e segurança alimentar que me realmente fizeram a coraça, realmente. Isto é um pavor, porque na maioria dos restaurantes onde nós frequentamos, a realidade é completamente diferente, quer dizer, não é? E, portanto, é exatamente aí que eu acho que as coisas deveriam melhorar muito, não é? Muito bem. Deveria haver um pouco mais de atenção nessas matérias, não é? E em termos de tecnologia, fala-se muito hoje em dia da introdução da inteligência artificial em quase tudo, e eu pergunto ao António, em sua opinião, acha que a inteligência artificial vai ter um papel muito importante na área da restauração, especificamente cozinha, daqui a 10 anos? Talvez sim, talvez não sei. De facto, não sei. Relativamente à inteligência artificial, eu não sou nenhum especialista, nem quero ser nenhum especialista em inteligência artificial, mas acredito que se nós não dermos informação à inteligência artificial, também não nos dá uma informação, de facto, correta. E, portanto, eu acho, ainda não há muito tempo, houve num congresso, e era um congresso numa área completamente distinta, diziam, até era de arqueologia, e diziam alguns arqueólogos, assim, pois nós, do ponto de vista da inteligência artificial na arqueologia, nós estamos muito atrasados. Porque se nós pedirmos informações à inteligência, ou pedirmos ajuda à inteligência artificial, não temos quase nada. Porque se nós não começarmos a dar informação à inteligência artificial, se nós não começarmos, efetivamente, então isto não vamos ter. Portanto, eu acho que, em termos do ponto de vista da inteligência artificial, acho que neste setor, se de facto não há, as pessoas credíveis, as pessoas altamente qualificadas, se não transmitem os seus conhecimentos, é evidente que provavelmente, não sei, mas eu sinceramente não é uma incógnita, não sei se de facto isto vai, provavelmente sim, mas eu não sinceramente não me sinto muito qualificado para me pronunciar sobre isso. Mas de qualquer das formas disse uma coisa muito importante, tem a ver precisamente com a qualidade da informação que se dá à inteligência artificial, porque quanto melhor for... eu tenho um exemplo, eu tenho uma experiência pessoal, eu por exemplo, especificamente em arte, por exemplo, eu faço ainda há tempos, eu sabia a resposta, e fiz coloquei uma questão, digamos assim, e de facto a resposta que me deu não era uma resposta correta. Sério? Eu sabia, e então eu disse, mas será realmente verdade aquilo que estás a dizer? Pois eu não tenho a certeza, provavelmente sim. Ele contornou logo imediatamente, sim. Não é? Ok. Muito bem. E agora, a título de curiosidade, eu perguntava, o António pode partilhar connosco o que é que faz quando tem tempo livre, como hobbies? Quais são os hobbies do António? Os meus hobbies, eu não vivo sem a minha qualidade de vida. A minha qualidade de vida passa pela atividade física. Portanto, eu sofro como se costumava dizer, do síndrome de inatividade física. Ou seja, eu se estiver durante muito tempo sem fazer atividade física, noto alterações.
ponto de vista, isto eu bem sei que isto é um bocado psicossomático, mas é verdade, porque eu desde muito cedo fiz desporto de alta competição. Uhum. Eu tive uma fase da minha vida como adolescente em que eu só estudava, ou seja, ia para as aulas, para o liceu e depois ao final da tarde tinha que ir treinar. Eu, portanto, regressava e depois era tudo igual, os fins de semana também. E, portanto, eu praticamente tive uma vida até aos meus 18 ou 19 anos, que era só treinar e estudar e ir ao liceu. De forma que habituei-me muito à atividade física e portanto, tenho que correr, tenho que ir ao ginásio, tenho que fazer imensas coisas. Já fiz, já pratiquei muitas coisas e continuo sempre que posso. Agora não vou ao ginásio, mas faço umas boas caminhadas, porque durante uma fase, há uns anos, eu corria, gostava muito de correr. E depois comecei a fazer as meias maratonas. E depois comecei a fazer as meias maratonas. E fiz aqui algumas aqui no Porto. E depois houve uma, foi em 2018, creio que foi em 2018, em que eu fiz uma meia maratona em setembro. E depois havia uma maratona, que era a primeira ou a segunda maratona do Porto. Uhum. E eu disse, olha, nem é tarde, nem é cedo, eu quero fazer uma maratona. Pelo menos será a primeira e talvez a única e a última. E foi um caso sério. Eu não cheguei acho que passei dos 30 e poucos quilómetros, mas já estava completamente. Eu disse, isto é de facto de uma agressividade e é contra a natura. Eu estava não, ponto final. E aliás, isso até danificou-me muito do ponto de vista articular. É sério? A sério, muito articular. Eu fiz uma lesão grave do ponto de vista articular por causa desses exageros. Portanto, como dizia um filósofo grego, a medida é coisa ótima. Portanto, acho que o equilíbrio não é. E, portanto, mas eu entendo que, para mim, eu falo por experiência própria, eu preciso mesmo de fazer alguma atividade física para ter a minha estabilidade emocional, assim, o equilíbrio. Muito bem. António, para terminar, eu pedia-lhe se partilha connosco e com a nossa audiência, com quem nos vai ver, assim, algum conselho de vida. Algum conceito? De vida, conselho de vida. Ai, conselho de vida? Não, eu não sei, todos nós temos perspectivas de vida muito subjetivo, não é? A minha experiência de vida vale pelo que vale, como de qualquer outra experiência de vida, mas de facto acredito seguramente que os tempos hoje são muito mais difíceis para um jovem, ou seja, eu quando jovem, quando tinha 22 anos, era muito mais fácil ter um projeto profissional e, ao fim de algum tempo, sentir uma certa estabilidade. Portanto, não é? Poder comprar, ter a sua vida estável. Hoje a situação é muito complicada. Eu entendo perfeitamente pessoas, e nem eram pessoas até muito qualificadas, jovens muito qualificados. Nós temos uma geração que é de todas as gerações a mais qualificada, e, no entanto, têm de facto, vivem sistematicamente uma vida precária do ponto de vista profissional, não é? E jovens altamente qualificados, até com doutoramentos, e portanto, eu conheço algumas situações. Portanto, sinceramente, eu hoje, se fosse jovem, provavelmente sairia do país. Pronto, não deixa de ser um conselho. Provavelmente sairia, acho que sim. Não quer dizer que eu não acredito. Eu acho que nós, em Portugal, temos que acreditar que a realidade, enfim, nós já andamos assim desde 25 de Abril de 74, a acreditar na mudança e nas reformas e na evolução. Eu muitas vezes não entendo como é que um país demograficamente somos sensivelmente 10 milhões, não é? Em 1974, com a revolução nós éramos sensivelmente, não chegávamos a 10 milhões, provavelmente. Tínhamos uma taxa de analfabetismo significativa, na ordem quase dos 30%. E estamos em 2025 com uma demografia de facto muito complicada, temos um envelhecimento significativo,
temos muitos jovens qualificados que alguns, uma grande parte, não estão para fora, e eu acho que eu não entendo como é que é muito difícil gerir um país com 10 milhões de habitantes, quando há cidades com mais de 10 milhões de habitantes, não consigo. Portanto, acho que nós poderíamos ter, Portugal poderia ter realmente, tem todas as condições e as potencialidades para ser um país desenvolvido, não só, enfim, viver do turismo, não é? Quer dizer, havia outro. E é isso que realmente me faz pensar porquê. Mas o que eu acho é que devemos acreditar, mas eu não sou sebastianista, não é? Não sou sebastianista, mas acho que, portanto, Pessoa dizia que o otimismo era uma alegre forma de resignação e o pessimismo uma triste forma de resignação. Eu acho que eu não sou otimista nem pessimista nesse sentido sou mais realista, portanto, um bocado próprio. Portanto, acredito que realmente que isto tem mesmo que mudar e há que mudar, e mudar no bom sentido. Certo. Mudar no bom sentido. Claro. Muito bem, António. Olha, um enorme obrigado por esta partilha, por este tempo de entrevista. Eu é que agradeço. E a todos que nos acompanharem e acompanharão no Check-in Tourism. Até ao próximo. Até breve.